Não sei nem para que serve nós estamos aqui essa hora votando um projeto se o STF decide tudo. Acabei de receber a informação que o rei do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, derrubou a decisão do Congresso Nacional. Ou seja, são 513 deputados, 81 senadores da República, para no final apenas um homem decidir os rumos do Brasil. Então fecha o Congresso. Se é só o ministro Alexandre de Moraes que decide os rumos do Brasil, não sei para que nós estamos aqui, como de ontem para hoje, até 1 hora da madrugada. Ou seja, trabalhando em vão, porque no final quem decide é o ministro do STF. Os parlamentares, todos eles sem exceção, senadores e deputados, tomam vergonha na cara, ou eu pergunto, para que deputado, para que senador? Uma vergonha. Quando o Supremo Tribunal Federal acabou de dar um golpe, eu quero dizer que sim, houve um golpe, está havendo um golpe contra o povo brasileiro, um golpe contra a democracia, um golpe contra esse Congresso. Eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo aqui? Mais de 380 deputados votam pela suspensão do decreto IOF, o Senado vota, e aí, numa canetada, o ministro Alexandre de Moraes simplesmente faz com que o decreto volte a valer, suspende, cancela, anula, joga na lata do lixo a decisão desse Congresso. Nós esperamos que Vossa Excelência, como presidente da Câmara, e o senador Alcolumbre, presidente do Senado, representem esse Congresso, e nós estamos aqui para apoiá-los. Nós precisamos impeachment o ministro Alexandre de Moraes. Porque esse assunto foi parar no STF. Por que foi parar? Porque esta casa desrespeitou o povo. Porque ao votar contra a Constituição, que coloca isso como uma atividade específica, única do Executivo, esta casa desrespeitou o povo. Essa casa desrespeitou a Constituição. O que foi? Foi feito um recurso ao Supremo. Porque essa casa desrespeitou a Constituição. Não é essa conversa de que esse povo tinha que ser respeitado, a maioria aqui não. Essa casa, vocês desrespeitaram a Constituição. O que o STF fez foi repor a Constituição. E é para isso que existe o STF. Então, parabéns à decisão. O governo Lula estava certo, a casa aqui estava errada ao votar contra a Constituição. Essa é uma atividade específica, exclusiva do Executivo. E eu quero usar esse tempo para pedir quando que os deputados nessa casa vão vir usando o nariz de palhaço. Porque é isso que nós viramos para o Supremo Tribunal Federal. O presidente da casa que teve uma postura extremamente correta, não enviando representante para audiência de conciliação, para quem não tem essa prerrogativa. Atacaram clandestinamente a pessoa do presidente Hugo Mota, indiretamente atacando essa casa. E agora, presidente, em uma atitude vergonhosa de Alexandre de Moraes, que vale mais do que a casa do povo. Isso precisa acabar. Eu estou me sentindo muito mal como parlamentar, depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, derrubando uma decisão do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara, do Senado por unanimidade, e da Câmara dos Deputados com 383 votos. Vossa Excelência, como primeiro vice-presidente dessa casa, acaba de expressar o nosso sentimento. O sentimento de, como patriota brasileiro, estamos nos sentindo, homens e mulheres legitimamente eleitos pelo povo brasileiro, ser desmoralizado. Eu quero fazer uma questão de ordem, baseado no artigo 17, parágrafo 2º. O artigo 17 diz das prerrogativas da presidência, que o senhor hoje assume com muita competência, e o parágrafo 2º diz que para tomar parte em qualquer discussão, o presidente transmitirá a presidência a seu substituto e não reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs a discutir. Como Vossa Excelência fez aí uma opinião a qual eu discordo, eu queria apenas dizer a Vossa Excelência que, na verdade, o Congresso Nacional aprovou um PDL. E este PDL, ele revogou, no entendimento do Presidente da República, prerrogativas do Presidente da República. E, portanto, é papel do Presidente da República ir ao Supremo Tribunal Federal e ver se, de fato, o Congresso poderia ou não revogar as suas prerrogativas. E eu leio para Vossa Excelência, já que podemos fazer esse debate, o que está no artigo 153 da Constituição Federal. Compete à União instituir impostos sobre, e aí vem o item 5, operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores imobiliários, IOF. Ou seja, compete ao Presidente da República, por decreto, fazer alterações no IOF. O Presidente da República fez essas alterações, presidente, com a sua prerrogativa. O Congresso Nacional derrubou as prerrogativas presidenciais. Ora, quem tem razão? O Congresso ou o presidente? Quem vai dizer quem tem razão é o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula foi ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, tão temido por aqueles que tentaram dar um golpe no país, ele simplesmente disse, olha, é realmente prerrogativa presidencial, à exceção de tal ponto.
em que ele então retirou. Está tudo, presidente, dentro das normas democráticas. O Congresso fez um PDL, o presidente recorreu ao Supremo e o Supremo disse, neste caso, o Congresso não poderia retirar essa prerrogativa presidencial. A mesma coisa quando o Congresso votou para sustar as ações contra o deputado Ramagem, que era, na época, presidente da ABIN. O Supremo também revogou a ação do Congresso. O Congresso Nacional pode muito, nós podemos muito, mas nós não podemos tudo, presidente, porque tem uma Constituição no lugar. Não adianta espernear. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão que tem a ver com a competência do Supremo. Qual é a competência do Supremo? Fazer o controle constitucional. E o PDL que susta o decreto de Lula de aumento do IOF, ele é inconstitucional. Vamos ao artigo 14 da nossa Constituição. Nesse artigo está explícito, ele autoriza o Congresso a sustar atos presidenciais apenas quando exorbitam do poder regulamentador. E o que fez o decreto? Fez lei? Criou lei? Não, colegas. O presidente Lula exerceu a sua competência tributária explícita no artigo 153 da Constituição, parágrafo 1º. Então, em termos formais, o Supremo cumpriu o seu papel. E em termos morais, isso é bom para o povo, porque a decisão do presidente Lula de cobrar a conta de quem ganha mais, de quem tem mais no bolso, para poder não precisar cortar tanto na educação, na saúde, está correta, colegas. O mais importante do que a arrecadação, me parece, a reafirmação do direito líquido e certo de que o Executivo tem condições de regular, legislar sobre matéria de impostos, especialmente do IOF. Ele tem a propriedade, isso é um direito líquido e certo lhe garantido pela Constituição brasileira, e isso estava sendo colocado em dúvida pelo Poder Legislativo, e o Judiciário agora dirimiu isso, evitando um problema institucional que estava sendo criado, que era essa insinuação, essa invasão das prerrogativas do Executivo, do presidencialismo brasileiro. Então, de certa maneira, o Judiciário reafirma a natureza do presidencialismo brasileiro, que estava sendo, digamos assim, corroído por essa interferência do Legislativo. Então, eu acho que isso também é um sinal muito importante, agora, afinal, esclarecido. E acho que é num momento muito importante, né? Porque é o momento em que o Congresso assume a bandeira de defesa da nossa soberania, né? Houve uma aproximação, é lógico que é uma aproximação momentânea, mas houve. Agora vamos ver só a questão da ampliação do número de deputados, né? Vamos ver como é que o presidente se vai vetar ou não essa ampliação. Eu continuo achando, como a Tereza, que ele não vai vetar, mas também não vai aprovar.